Encontrei o número dele através de amigos em comum e liguei para ele naquela noite. Ele atendeu no terceiro toque e eu me apresentei como a esposa do Robert. Houve uma pausa antes de ele dizer que sabia quem eu era, porque Diana havia me mencionado algumas vezes. Respirei fundo e disse que precisava falar com ele sobre o comportamento de Diana, porque ele merecia saber o que realmente estava acontecendo. Expliquei tudo. Como ela entrava na nossa casa com a chave há meses, mesmo depois de nos casarmos. Como ela fazia os almoços do Robert todas as manhãs e entrava no nosso quarto enquanto ainda estávamos na cama. Como ela organizou uma festa de 15 anos para o casamento com meu marido que terminou 3 anos antes de eu conhecê-lo. Como ela nos seguia até restaurantes e dizia aos garçons que era a verdadeira parceira de vida do Robert. Como ela usava correspondência com nome composto, embora tivesse mudado legalmente de volta após o divórcio. Ele ficou completamente em silêncio. Contei os segundos na minha cabeça e cheguei a 30 antes de ele falar novamente. A voz dele estava diferente agora, tensa e controlada. Ele perguntou se eu tinha alguma prova do que estava dizendo. Eu disse que enviaria imediatamente e pediu o e-mail dele. Ele me deu e eu o ouvi respirando do outro lado da linha. Enquanto pegava meu telefone e começava a anexar arquivos, enviei fotos da correspondência endereçada a Diana Wheeler Rock, capturas de tela do convite da festa. De aniversário com sua linguagem sobre o vínculo duradouro que transcendia o status legal. Fotos que tirei dela parada na nossa cozinha naquele domingo de manhã, após a lua de mel. Documentação da academia sobre a mudança da matrícula do Robert, por causa da perseguição dela. E-mails dos restaurantes confirmando que a haviam banido. Extratos de cartão de crédito mostrando que ela havia cobrado milhares de dólares pelo local da festa e banda no cartão do Robert sem permissão. Ouvi o telefone dele apitar quando o e-mail chegou. Ele disse que olharia tudo e me ligaria de volta. A linha ficou muda. 2 horas se passaram. Sentei no sofá com meu telefone no colo enquanto o Robert fazia o jantar. Ele perguntou o que eu estava fazendo e eu disse que tinha contatado o namorado da Diana. O rosto dele ficou pálido e ele perguntou por que eu faria isso. Eu disse que era porque Diana estava mentindo para nós dois e o namorado dela merecia saber a verdade sobre com quem estava namorando. Robert parecia querer discutir, mas não sabia o que dizer. Meu telefone tocou. Atendi e o namorado da Diana começou a falar imediatamente. A voz dele tremia de raiva. Ele disse que tinha olhado tudo o que enviei e não tinha ideia de que nada disso estava acontecendo. Ele pensava que Diana tinha superado o ex-marido. Ele pensava que ela estava pronta para seguir em frente com a vida e construir algo novo com ele. Mas agora ele percebia que ela estava mentindo para ele durante todo o relacionamento de 6 meses. Toda vez que ela dizia que estava resolvendo coisas, provavelmente estava na nossa casa. Toda vez que ela dizia que ia encontrar uma amiga, provavelmente estava nos seguindo até restaurantes. Toda vez que ela falava sobre o casamento, passado como se fosse história antiga, ela estava planejando festas de aniversário e usando nomes de casada. Ele disse que se sentia um idiota por não perceber. Eu disse que ele não era idiota e que Diana era boa em esconder as coisas. Ele disse que iria confrontá-la hoje à noite. Ele me agradeceu por contar a verdade, embora claramente doesse ouvir. Então ele desligou. Na manhã seguinte, eu estava na cozinha fazendo café quando o alerta do sistema de segurança disparou no meu telefone. Abri e vi Diana na câmera subindo nossa entrada. Ela chegou à varanda e começou a esmurrar a porta com os 2 punhos. Aumentei o volume do meu telefone e a ouvi gritando. Ela berrava que eu tinha arruinado a vida dela, que eu tinha destruído o relacionamento dela, que eu não tinha o direito de interferir em coisas que não entendia. Ela exigiu que Robert saísse e explicasse por que estava me deixando fazer isso com ela. O rosto dela estava vermelho e o cabelo bagunçado como se não tivesse dormido. Robert desceu as escadas e ficou ao meu lado, olhando para a tela do telefone. A boca dele estava aberta. Liguei para a linha não emergencial da polícia enquanto Diana continuava batendo. A operadora atendeu e expliquei que a ex-esposa do meu marido estava na nossa casa recusando-se a sair e tínhamos um sistema de segurança gravando tudo. A operadora disse que enviaria um oficial para documentar o incidente. Diana gritou por mais 5 minutos antes de finalmente parar e voltar para o carro. Robert apenas olhou para a tela. Ele disse que nunca tinha visto daquele jeito antes. Eu disse que era porque ele nunca tinha dito não a ela antes. Naquela tarde meu telefone tocou, com um número que eu não reconhecia. Atendi e uma voz de mulher disse: "Aqui é a Natalie, irmã do Robert." Meu estômago embrulhou. Ela disse que Diana a havia contatado naquela manhã, alegando que eu estava abusando do Robert e isolando-o das pessoas que se importavam com ele. Natalie disse que Diana estava muito chateada e muito convincente. Perguntei a Natalie se ela queria vir ver a verdade por si mesma. Houve uma pausa. Então ela disse que sim, gostaria. Ela chegou 1 hora depois com o marido, Dimitri. Convidei-os para entrar e Robert pareceu surpreso ao vê-los. Natalie abraçou o irmão e perguntou se ele estava bem. Ele disse que estava bem. Peguei meu laptop e abri todas as páginas. E eles precisavam ajudar Robert a ver o que estava acontecendo. O chefe dele o chamou para discutir a situação. Robert disse que seu chefe estava preocupado com a interrupção e perguntou o que estava acontecendo. Robert finalmente se defendeu. Ele explicou que Diana era sua ex-esposa que não aceitava o divórcio. Ele disse que ela estava nos assediando há meses e estávamos tomando medidas legais. O chefe dele foi compreensivo. Ele disse que não tinha ideia de que Robert estava lidando com isso. Ele chamou a segurança e pediu que escoltassem Diana para fora do prédio. Ele disse à segurança que Diana não era bem-vinda na propriedade e se ela voltasse, deveriam chamar a polícia. Robert disse que foi bom finalmente dizer isso em voz alta para alguém além de mim. Agendei uma reunião com Jeffrey Lawson na semana seguinte. Ele era um advogado especializado em assédio e ordens de restrição. Trouxe 3 pastas cheias de documentação, fotos, capturas de tela, extratos de cartão de crédito, relatórios policiais da manhã em que Diana apareceu gritando, declarações da academia e restaurantes, tudo. Ele espalhou tudo em sua mesa e analisou cada peça cuidadosamente. Ele fez perguntas sobre a linha do tempo e tomou notas. Depois de 1 hora, ele recostou-se e disse: "Temos um caso extremamente forte para uma ordem de restrição." Ele disse que a invasão sozinha era suficiente, mas combinada com a perseguição, fraude de cartão de crédito e assédio contínuo após ser instruído a parar, um juiz definitivamente concederia a ordem. Ele explicou que o processo levaria algumas semanas. 2 dias após nossa reunião com Jeff, o telefone tocou, com o número do namorado da Diana. Robert atendeu no viva voz. O namorado disse que queria pedir desculpas por não ver o que estava acontecendo antes. Ele disse que tinha terminado tudo com a Diana completamente. Robert perguntou o que aconteceu quando ele a confrontou. O namorado disse que Diana teve um colapso completo. Ela insistiu que seu casamento com Robert era seu relacionamento real e sempre seria. Ela disse que o namorado era apenas alguém para passar o tempo até Robert cair em si e perceber que eles pertenciam um ao outro. Ela disse que o divórcio deles era apenas um revés temporário e eventualmente Robert entenderia que o vínculo deles era para sempre. O namorado disse que se sentiu usado e manipulado. Ele disse que desperdiçou 6 meses de sua vida com alguém que nunca esteve realmente presente no relacionamento deles. Ele disse que entendia agora por que tivemos que tomar uma atitude tão drástica e não nos culpava. Robert agradeceu e desligaram. Natalie ligou naquela noite e disse que ela e Dimitri achavam que Robert deveria ver um terapeuta. Ela disse que o que aconteceu com Diana não era normal e Robert precisava de ajuda para aprender a estabelecer limites. Robert concordou. Natalie recomendou uma terapeuta especializada em codependência e problemas de limites. Robert ligou e marcou uma consulta para a semana seguinte. Após sua primeira sessão, ele chegou em casa e sentou-se no sofá por um longo tempo sem dizer nada. Perguntei como foi. Ele disse que foi difícil. Roxana pediu para ele falar sobre seu casamento com Diana e ele percebeu o quanto a deixou controlar tudo. Ela tomava todas as decisões sobre onde morar, o que comer, como gastar dinheiro, quem seriam os amigos. Ele disse que era tão avesso a conflitos que apenas concordava com o que Diana quisesse porque brigar o exauria. Não ajudou a ver que sua culpa pelo divórcio o fez permitir as intrusões de Diana por 3 anos. Ela disse que ser gentil não significava aceitar abuso. Ela disse que proteger nosso casamento exigiria que ele ficasse desconfortável às vezes, mas esse desconforto era necessário para o crescimento. Robert disse que estava começando a entender isso. Na semana seguinte, Diana tentou uma nova abordagem. Ela contatou amigos em comum e contou histórias elaboradas sobre como eu era controladora e abusiva. Ela disse que eu estava mantendo Robert prisioneiro em sua própria casa. Ela disse que eu o isolei de todos que se importavam com ele. Ela disse que Robert estava com muito medo de mim para pedir ajuda, mas ela sabia que ele precisava de resgate. Mas Natalie já havia entrado em contato com esses amigos com a verdade. Ela compartilhou parte da documentação com a permissão deles. A maioria deles ficou horrorizada com o comportamento de Diana. Eles disseram que sempre acharam o apego de Diana a Robert um pouco demais, mas não queriam se envolver em drama de divórcio. Agora eles se sentiam culpados por não falar antes. 2 amigos ligaram diretamente para Robert para pedir desculpas e oferecer apoio. Disseram que se Diana tentasse contatá-los novamente, diriam para ela deixá-los em paz. Uma amiga disse que realmente testemunhou Diana nos seguindo até um restaurante meses atrás, mas convenceu a si mesma de que era apenas uma coincidência. Agora ela percebia que era parte de um padrão e se sentia terrível por não dizer nada. Eu verificava o correio todos os dias depois disso, esperando notícias da empresa de cartão de crédito. Robert havia aberto uma reclamação de fraude no mesmo dia em que cancelei a festa de Diana, e a investigação levou quase 3 semanas. A carta finalmente chegou numa manhã de terça-feira. Abri ali mesmo na caixa de correio e li que eles decidiram a nosso favor. Eles reembolsaram cada cobrança que Diana fez para a festa de aniversário e sinalizaram a conta dela por fraude. A carta dizia que estavam enviando a Diana um aviso separado, exigindo o reembolso em 30 dias e ameaçando ação legal se ela não cumprisse. Liguei para Robert no trabalho imediatamente para contar a ele. Ele parecia aliviado, mas também preocupado com a reação de Diana. Lembrei a ele que ela cometeu fraude ao usar o cartão dele sem permissão, e essas eram apenas as consequências naturais de suas ações. Naquela noite verifiquei nosso extrato de cartão de crédito online e vi todas as cobranças estornadas. Diana havia gastado mais de $4.000 no local, banda, buffet, decorações e um fotógrafo para sua celebração delirante. Ver aquele dinheiro de volta na nossa conta pareceu uma pequena vitória, mas eu sabia que o impacto real seria em Diana, quando ela recebesse a carta exigindo o pagamento. Robert chegou em casa da terapia na semana seguinte parecendo diferente. Ele se sentou à mesa da cozinha e ficou apenas encarando as próprias mãos por um longo tempo antes de começar a falar. Disse que como eu tinha pressionado bastante naquela sessão, pedindo para que ele realmente examinasse por que permaneceu casado com Diana por tanto tempo, quando estava claramente infeliz. Ele admitiu que ficou anos a mais do que deveria porque tinha medo das reações dela e queria evitar conflitos. Ele disse que Diana chorava e ameaçava se machucar sempre que ele tentava estabelecer limites, e ele sempre recuava porque lidar com as emoções dela parecia impossível. Roxana o ajudou a ver que esse mesmo padrão continuou após o divórcio. Diana aprendeu que podia manipulá-lo através de lágrimas e culpa, e ele permitia porque era mais fácil do que se manter firme. Ele olhou para mim com lágrimas nos olhos e pediu desculpas adequadamente pela primeira vez. Disse que sua passividade me colocou em uma situação impossível
possível e que sentia muito por não ter protegido nosso casamento desde o início. Ele disse que entendia agora que o desconforto era necessário e estava comprometido em fazer melhor. Estendi a mão sobre a mesa e segurei a dele. Disse a ele que apreciava o pedido de desculpas e que estava orgulhosa dele por fazer esse trabalho. Ficamos sentados juntos por um tempo, sem dizer nada, apenas presentes um com o outro de uma forma que parecia nova e sólida. A carta de 10 páginas da Diana chegou 4 dias depois. Encontrei-a na caixa de correio quando cheguei do trabalho, endereçada a nós dois com a letra da Diana. Abri ali mesmo na entrada da garagem, porque sabia que o Robert também iria querer ver. A carta era completamente desequilibrada. Alternava entre implorar para que o Robert se lembrasse do amor deles e ameaças de tornar nossas vidas miseráveis se não a deixássemos voltar.